É de lei para descomplicar, para tentar entender, para fazer uma ponte entre a linguagem jurídica, o juridiquês, e a linguagem que o povo precisa entender sobre o fazer da lei e sobre as ações do governo. E para falar um pouco sobre as ações do governo, sobre a vida do direito e sobre a sua própria trajetória, que é justamente de superação dentro dessa área do direito, estamos aqui com o secretário Felipe Freitas, ele que é secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia. Felipe, seja muito bem-vindo aqui no É de Lei. Alegria grande estar aqui com você, Breno. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. E aí eu quero agradecer, inclusive, a Band, a sua audiência, agradecer também aos nossos patrocinadores que vão aparecer aí e já começar dizendo da importância, a gente não costuma fazer isso não, mas eu vou fazer isso hoje porque aqui eu acho que esse currículo aqui de Felipe, né, muito embora você que você está acostumado aí a passar a telinha rapidamente, mas vai ser importante a gente fazer essa leitura aqui, porque é um aprendizado de vida, viu, Felipe? Para mim, olhando esse currículo aqui, Felipe é baiano, natural de Feira de Santana, doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana, foi coordenador nacional do Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra do Governo Federal, secretário executivo do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade da Presidência da República, 2015-2016. Foi consultor da ONU, Educação e Ciência e Cultura, em 2010. Fundou Fundo de Populações das Nações Unidas, em 2015. Rede de Justiça Criminal 2016 e junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 2016. Foi responsável pela elaboração da Matriz Nacional de Formação dos Servidores Penais e Servidoras Penais, em parceria com com a Escola Nacional de Serviços Penais, em 2017. Trabalhou junto com o Centro de Formação Jurídica e Judiciária do Governo de Moçambique, elaborando diretrizes para o ensino de magistrados na área penal, alternativas à prisão. Até 2022, foi diretor da plataforma Justa, entidade que estuda e disponibiliza informações sobre o financiamento e a gestão de sistemas de justiça, e atuou como coordenador de programas da Rede Liberdade. É professor colaborador do mestrado profissional em Segurança Pública da Universidade Federal da Bahia e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Membro do Grupo de Pesquisa Criminologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e pesquisador do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ufa! Felipe, com esse currículo, hoje, o que você tem a dizer um pouco dessa trajetória sua, né, que sai de Feira de Santana e consegue alcançar, eu acho que um dos graus em formação acadêmica e científica do Brasil, assim, inclusive em universidades conceituadas, sendo hoje referência não só como foi aluno, mas hoje como professor. Olha, Breno, eu acho que de tudo, a coisa mais importante que eu fiz na vida, a coisa que eu mais me orgulho, é que eu sou um militante político de esquerda. Assim, isso é o que organizou a minha vida, é o que organizou a minha trajetória, é o que organizou as minhas escolhas políticas. E tudo que eu fiz na universidade, como intelectual, como pesquisador, como profissional do direito, foi sempre tentando dar consequência a uma decisão que eu tomei com 15, 16 anos de dedicar minha vida a organizar a luta dos trabalhadores, a organizar a luta por direitos, a organizar a luta contra o racismo. E foi sempre, cada escolha profissional que eu fui fazendo, era um passo para dizer, eu preciso me habilitar melhor, para me posicionar melhor, para fazer a luta política por direitos. Essa é a escolha que eu fiz na vida. A minha escolha foi de lutar, de dedicar a minha vida a lutar por um mundo melhor. E aí, para fazer isso, eu fui tomando decisões. Então, eu sempre penso minha trajetória, que a minha trajetória pode ser resumida sempre dessa forma. Eu sou um militante político do campo da esquerda brasileira, eu sou o militante político da luta por direitos humanos, eu sou um militante político da luta por cidadania, e é isso que eu sou, isso é o mais importante que eu consegui fazer. Todas as outras coisas foram instrumentos que eu fui buscando na minha vida para poder fazer melhor essa decisão fundamental de organizar a luta por um mundo melhor. Maravilha, e você já coloca na mesa essa questão política, né? Porque muitas vezes a gente fica essa questão entre o técnico e o político e a gente esquece que para fazer lei, né, você depende da política. Aliás, todas as políticas públicas são decisões políticas, né? Elas vêm através da lei. Agora, Felipe,
estava comentando com você nos bastidores que uma coisa me impressiona, que quando a gente alça determinados cargos, né? E aí eu tenho que falar do governador Jerônimo, da situação que aconteceu lá na Assembleia Legislativa, estava na mesa que presidia os trabalhos, e na posse lá do governador, que ele foi lá na Assembleia e tal, foi lido o patrimônio de Jerônimo Rodrigues, né? E um deputado comentou assim: rapaz, como é que uma pessoa dessa vira governador? Né? Como se uma pessoa que para ser governador tivesse que ser rico. E isso também, lembrei até agora aqui que Pablo Marçal chegou até a falar isso com Boulos também, que ele não era bem sucedido porque, muito embora deputado federal, ele não tinha o patrimônio que muitas vezes... E como é que Felipe, hoje na secretaria, como é que Felipe chegou na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos? Eu acho que é a mesma dimensão da pergunta anterior, Breno. Eu acho que o governador Jerônimo, o presidente Lula, nós somos pessoas que as nossas trajetórias só são viabilizadas pela luta coletiva. Uma luta coletiva que é justamente para tornar natural que pessoas que não são ricas, pessoas que são da classe trabalhadora, pessoas que desenvolvem as suas trajetórias de outras maneiras, que não essa quase hereditariedade para ocupação dos espaços de poder, possam chegar e fazer parte das tomadas de decisão sobre os futuros, sobre os rumos do país. Então, a minha experiência profissional e a minha trajetória política, elas são definidas pela luta coletiva que eu decidi aderir, assim como no caso do governador Jerônimo. Só um partido político que nasceu na confluência do fim da ditadura militar, na organização do Estado Democrático, na constituição de uma estrutura de luta por direitos, é que pode, na prática, viabilizar pessoas como nós ocuparmos espaços de poder. Então, eu acho que é resultado da luta coletiva, é resultado do investimento coletivo. Eu tenho muita consciência de que um personagem como o Jerônimo Rodrigues só é possível com muito investimento coletivo dos movimentos sociais, investimento coletivo de um partido político, investimento coletivo da família, da comunidade, para viabilizar trajetória como essa. Você falou em hereditariedade e, coincidentemente, né, a eleição de Jerônimo foi contra um dos herdeiros aí da política carlista, né, que dominou durante muito tempo, e eu acredito que você esteve do outro lado no fronte, né, nas lutas estudantis, Sim. nas lutas por direito à terra, no combate ao racismo. Como é que você enxergou essa eleição de Jerônimo e esse embate que existe hoje, né, de um príncipe assim contra uma pessoa do povo, vamos dizer? Eu acho que a derrota de Assemineto passa por duas coisas. Primeiro, o reconhecimento do povo baiano de que havia do lado do governador Jerônimo uma melhor proposta, mas passa também por uma recusa do povo baiano a qualquer prática de autoritarismo. O povo baiano, mesmo tendo sido vítima de muito julgo, de muita violência ao longo da sua trajetória, o povo baiano tem uma vocação libertária. Estamos perto do 2 de julho, essa é a vocação do nosso povo. Então, o povo da Bahia costuma reagir muito mal a experiências de autoritarismo. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi a arrogância, foi a prepotência do ex-prefeito de Salvador que construiu a sua derrota eleitoral. Ele considerava que, e ele segue considerando, assim, eu acho muito pesado, por exemplo, que ele tenha sido derrotado nas urnas e siga, por exemplo, atacando pessoalmente, dizendo assim, eu sou melhor do que quem me derrotou. Como assim? As pessoas entenderam que quem ganhou era a melhor opção. A gente tem que ter reverência à decisão popular. Tem que ter reverência à decisão popular, respeito. Inclusive, estou aqui com um presente que eu trouxe para você, a Constituição do Estado da Bahia, né, que é uma publicação importante, porque a gente, no direito constitucional brasileiro, acaba estudando muito a Constituição Federal e estuda pouco as Constituições estaduais. A Constituição da Bahia, ela é um texto muito importante, porque ela é produto de uma constituinte muito arrojada. A gente esquece às vezes disso, mas a Constituinte da Bahia ela é muito própria em relação às outras constituições estaduais, e às vezes você vê as pessoas se formam em direito e chega no final do curso e nunca leu a Constituição do Estado.
se forme em direito. Tem muito advogado que nunca leu a Constituição do Com Estado. certeza. Esse presente aqui foi um presente, eu acho que até deixa me, me deixa emocionado. Por quê? Porque eu só vinha ter conhecimento da Constituição e Constituição Estadual mais profundamente lá na Assembleia Legislativa. E eu já conhecia a Constituição, mas inclusive para você que é estudante de Direito, para você que atua na área, para você inclusive cidadão baiano e baiana, para você ter orgulho, tem aqui, ó, da participação popular na administração pública estadual, no artigo 29, que lá já em 89, quando foi feita a Constituição, um ano após a Constituição de 1988, já previa essa participação popular no Estado. E muitas vezes eu acho que você, como secretário de Direitos Humanos e Justiça, né, Justiça e Direitos Humanos aqui na Bahia, eu acho que representa um pouco dessa luta popular que chegou lá no poder e representa um pouco da nossa Constituição, né? Já que a gente fala tudo muito hoje em constitucionalidade. Mais para frente a gente vai conversar sobre essa questão do marco legal. A legislação de terras da Bahia, por exemplo, a legislação sobre comunidades tradicionais que está inscrita no texto constitucional estadual, ela é bastante avançada. A gente conhece pouco, por isso a gente desenvolveu pouco. Depois, quando o governador Jerônimo era secretário de Desenvolvimento Rural, inclusive ele publicou a legislação sobre terras numa edição do governo do estado, feita pela empresa gráfica da Bahia, que é muito importante, porque recapitula ali a lei de terras e mostra como a legislação sobre esse assunto na Bahia é avançada. A gente às vezes acha que tudo que vem de fora é melhor, mas a legislação sobre certeza. terras na Bahia é muito boa, por exemplo. Inclusive, eu acho que uma legislação que recentemente foi aprovada, que uma das legislações mais avançadas, que é a questão do Bahia pela Paz, que vê a segurança pública de uma forma multidisciplinar, que é o que a gente sempre aprendeu na faculdade e que parece que é tão difícil aprender, tão difícil colocar em prática. Eu acho que o governo mandou esse Bahia pela Paz, né? Eu sei que você teve participação. Sim. Quer comentar alguma coisa sobre o Bahia pela Paz? Sim, é uma grande oportunidade para a gente falar dessa, que é uma das nossas ações na Secretaria de Justiça. Nós, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, tocamos em 3 grandes assuntos, né? Nós temos um assunto da socioeducação, do caso das crianças e adolescentes, em conflito com a lei. Nós temos o tema dos direitos humanos e o tema das pessoas com deficiência, além do tema dos direitos do consumidor. São os nossos assuntos grandes assim na Secretaria. No campo dos direitos humanos, a segurança pública, claro, é um assunto fundamental. E a estratégia que nós escolhemos para enfrentar esse tema foi o Bahia pela Paz, que basicamente é o quê? É o estabelecimento de uma estratégia política de aproximação com a juventude, para que a gente tenha com os jovens das comunidades populares que são vítimas da violência, uma relação de cumplicidade, de parceria, de estender a mão para esse jovem, de dizer, olha, existem outros caminhos possíveis para você desenvolver a sua trajetória, e o Estado está junto com você, junto com sua família, junto com seu padre, com o pastor, com a sua Ialorixá, que são as pessoas das religiões que acabam sendo quem segura ali. As referências, né? Estamos ao lado dessas pessoas para estender a mão e dizer, vamos construir uma outra trajetória. Uma trajetória que seja sua, mas que tenha significado para a sua comunidade, que melhore a vida da sua comunidade. Porque a gente acredita que isso é capaz de enfrentar o crime organizado, isso é capaz de enfrentar e superar o tema da violência, isso é capaz de refazer a relação das pessoas com seus territórios. E aí a gente apostou na construção de coletivos Bahia pela Paz, que é o nome do nosso equipamento público que está sendo instalado nas comunidades de Salvador e do interior do estado, com o objetivo de ser uma porta de entrada de políticas públicas, mas para aquele jovem que vive em situação maior de exclusão. Ou seja, é aquele jovem que saiu da escola, é aquele jovem que está tirando nota baixa e não está conseguindo se engajar ali, é aquele jovem que teve um encontro trágico com a violência, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, porque ele mesmo foi vítima de um ataque violento e sobreviveu. Essas pessoas precisam ter, porque infelizmente no Brasil o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Uma mesma família pode ter sido vítima múltiplas vezes. Uma mãe muitas vezes enterra 1, 2 filhos vítimas da violência. A nossa ideia é que a gente consiga chegar antes da violência, mas quando não, que a gente consiga interromper essas trajetórias de violência para que elas não se reproduzam nas famílias. Maravilha. Aí você falou do 2 de julho, mas também acabamos de passar pelo São João, né? Eu sei que o São João acontece uma festa
durante muitos, já começa aquele pré-São João, muitas festas fechadas. O governo também investiu bastante nessa questão da interiorização do São João. Aqui em Salvador, o Parque de Exposições, o São João foi maravilhoso. Mas a Secretaria esteve presente, né? Teve a participação, o plantão integrado da Secretaria de Direitos Humanos, né? Olha, já há 3 anos, Breno, a gente introduziu uma ação na Secretaria, que é esse plantão integrado, que consiste em a gente ler que festa, para a gente, não é só divertimento para a Bahia, né? Festa na Bahia não é só divertimento. Festa na Bahia é economia, festa na Bahia é trabalho, festa na Bahia é cultura no sentido mais profundo da palavra. Então a gente entende que se direitos humanos é uma disputa de cultura, uma disputa do significado das coisas, a gente precisava acompanhar as festas populares. Então a gente começa a fazer ali na Lavagem do Bonfim, vamos até as festas de São João, num acompanhamento das festas populares. Em que sentido? Para a gente prevenir violência nesses espaços, para a gente garantir que pessoas LGBT, idosos, crianças, pessoas com deficiência possam participar da festa e também para que, nos casos em que haja violência, a gente possa oferecer para os servidores públicos que atuam orientações de como fazer. Ou seja, se você encontra uma pessoa surda ali naquela festa que está desacompanhada, como é que você constitui uma comunicação com ela para apoiá-la? Se uma pessoa com deficiência não consegue acessar o circuito da festa, quais são as medidas que o poder público precisa adotar para garantir acessibilidade naquela festa? Uma criança... A própria questão do trabalho que também, é vítima, né? de violência. E o tema dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Nos 2 últimos carnavais, e acho que isso se espraiou para todas as festas, a gente viu a situação dos trabalhadores de maneira mais aguda. No carnaval é cordeiro ambulante e os catadores de material reciclável que são vítimas. Quem não passou na orla e viu, né, desde uma semana antes, as pessoas dormindo né, na rua para guardar o seu lugar, para guardar aquele isopor que estava ali, né? Tudo padronizado. E essas pessoas viabilizam a festa. Imagina, por exemplo, num carnaval. Imagina se você não tivesse alguém que recolhesse rapidamente, entre as pessoas, o lixo que a gente vai deixando pelo caminho. Aquela festa não seria viável, porque a gente seria tomado por muitos resíduos que inviabilizariam a continuidade da festa. Então, a festa só é possível porque você tem uma pessoa que te serve uma cerveja gelada no meio da multidão, e que sai rapidamente, porque você tem gente que recolhe os resíduos sólidos no meio da festa e evita acidente, protege, faz serviços ambientais, porque você tem uma série de mecanismos que os ambulantes, os catadores, os trabalhadores informais viabilizam. Então o Estado precisa remunerar por esse serviço, a festa precisa remunerar por esse serviço e precisa proteger. Porque senão a gente está explorando indignamente um trabalho e fazendo festa com o sofrimento do outro. Tem um amigo seu, Éden Valadares, que ele sempre comenta, rapaz, na Bahia, assim, o povo, além de ser irreverente, é correria, porque você vê, no sol tá vendendo água mineral, no calor, né, tá vendendo água mineral, e na chuva tá vendendo guarda-chuva ali rapidamente, parece que tira do nada e isso a gente vê no carnaval, né? Você falou, essa parte da economia e o seu papel nisso tudo, protegendo as pessoas mais vulneráveis que estão ali. Nós fizemos uma ação grande de apoio direto a esses trabalhadores, com distribuição de alimentação, no caso do carnaval, com oferta de espaço para banho, com distribuição de equipamentos de proteção individual. Mas, tanto no Carnaval como em algumas festas de São João do interior, a gente iniciou uma iniciativa muito importante de apoio aos filhos dos trabalhadores. Uma mãe que vai para a rua catar latinha, ela não tem quem deixar seu filho muitas vezes, e ela leva para a rua e isso gera uma situação de violência para essa criança. Então, com as prefeituras, nós conseguimos fazer equipamentos de acolhimento dos filhos dos trabalhadores durante as festas. Para poder, você vai, deixa seu filho ali, ele fica cadastrado, vai almoçar, vai ter alimentação, etc. Quando você voltar da festa, você pega seu filho e volta para casa. Isso funcionou, por exemplo, em Amargosa, numa iniciativa muito importante também na Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Em Santo Antônio de Jesus, inclusive, tiveram casos, né? Sim, tivemos episódios. A gente teve em todos os lugares episódios de violações de direitos, casos de crianças acolhidas, casos de denúncia de preconceito e discriminação. Só para a nossa audiência entender um pouco, assim, você poderia especificar algum caso, claro, sem citar nomes, claro, porque a gente sempre tem a proteção, mas um caso para que as pessoas consigam identificar que isso não é só papel, não é só
uma placa bonita que se coloca lá para poder A fazer coisa diferença mesmo na vida das mais pessoas. comum e mais recorrente é o caso de criança desacompanhada, caso de criança em situação de vulnerabilidade. É o que mais acontece. Felizmente, casos de violência contra pessoas LGBT, aquela piada homofóbica violenta que é feita na rua, é um tipo de coisa que tem diminuído ao longo dos anos, o que revela o sucesso do nosso trabalho, eu digo, da sociedade brasileira. Mas os episódios com crianças, a violência contra os trabalhadores, infelizmente, casos de violência praticados por agentes do Estado, caso do policial que se excede, caso do guarda municipal que se descontrola e agride um folião, uma pessoa que está trabalhando, isso é o que chega em maior quantidade para nós. E diante desses casos a gente tem duas atitudes, uma de caminhar a denúncia e a outra é a de oferecer apoio e acolhimento à vítima. Então são casos bem concretos assim de abandono de criança em situação de risco e vulnerabilidade e situações de violência praticadas por agentes do Estado. Essas são as de maior volume, mas claro que outros episódios inusitados acontecem na festa. Por exemplo, na Micareta de Feira de Santana, a gente encontrou um grupo de bolivianos que tinham vindo para cá. Nem foi propriamente uma situação, não era tráfico de pessoas, mas era uma situação de imigração precária. Tinham vontade de voltar e já estavam ali há meses. E foi na Micareta que esse problema chega para a gente de forma mais aguda, porque eles estavam catando latinha. A gente pegou aquele problema e já estamos acompanhando, viabilizamos o retorno deles para casa. Ou seja, problemas do dia a dia explodem na festa e a gente aproveita, no melhor sentido da palavra, aquele momento para recolher esses problemas e dar tratamento social, que é o nosso papel. Com certeza. E essa questão do CNH da gente, uma ação que também atinge muitas pessoas e modifica vidas. Olha, eu acho que das coisas que o governador Jerônimo tem feito, eu acho que tem um pacote de ações mais recentes que é muito forte. O CNH da gente, as políticas de apoio ao pagamento de PVA de mototaxistas, de moto-Uber e o apoio para financiar a aquisição de moto para trabalhadores são talvez 3 medidas que dialogam muito diretamente. É dinheiro no bolso de uma parcela da população, uma parcela da classe trabalhadora que está muito precarizada e muito desassistida, porque ela não é empreendedor no sentido de que tem uma estrutura propriamente de empreendimento, mas também não é o trabalhador tradicional com carteira assinada. Então ele fica num lugar do meio que ele é muito precarizado e os governos estão tendo dificuldade de inventar quais são as políticas para esse segmento. E eu acho que nós começamos a fazer isso com políticas como o CNH da gente. Uma carteira de habilitação, ela é um instrumento de emprego, trabalho, renda para um jovem no nosso país. Mas ele é muito caro. Infelizmente, nós não temos uma rede pública de autoescolas como deveria ser. Porque exige uma expertise também, né? O trânsito, aí aproveitar e mandar um abraço para o nosso Rodrigo Pimentel, para Danilo também, que é da OAB, lá da Comissão de Trânsito, que faz um trabalho educativo, né, e preventivo nessa questão. E alguns aspectos disso são um problema social de saúde pública. Por exemplo, o número de acidentes com moto é a maior causa, a fila da regulação que a gente fala tanto, né? O excesso de pessoas para passar por cirurgias. Se a gente conseguisse, imaginativamente, zerar os casos com moto, esse problema estava resolvido. Porque é isso a maior sobrecarga que a gente tem no sistema. Os acidentes com moto, que geram necessidade de cirurgia e que sobrecarregam demais. Sem contar as questões previdenciárias, as pessoas que ficam afastadas do trabalho porque se envolveram em acidentes de trânsito e oneram... Às vezes é um pai de família e que oneram o sistema previdenciário, aumentam o déficit da Previdência, geram custos de saúde. Então, ter a oferta de qualidade técnica para os motoristas, motociclistas é muito importante. Então a gente tem essa política de CNH gratuita para estudantes da rede pública inscritos no Bolsa Presença, para jovens, para pessoas que estão inscritos no CAD Único. E nós da Secretaria de Justiça acompanhamos duas etapas desse processo. Em relação a pessoas, familiares, sobreviventes da explosão da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, um caso que aconteceu em 1998, de uma fábrica que explodiu e que foi causa, né, aqui estamos num podcast jurídico, de uma condenação
do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos para reparar essas famílias. Então, as familiares dessas pessoas, nós incluímos 50 vagas para eles poderem acessar, as que tiverem no perfil, e também os jovens que estão nos nossos territórios do Bahia pela Paz, né? Então, nós criamos essas novas categorias de participação no programa. Tem algum número, o pessoal já está se inscrevendo? Essas foram feitas os cadastros diretamente nos coletivos, nesse caso. Os outros foram por meio do edital nas escolas ou diretamente no Detran, né, que são as outras categorias, o CNH da agente geral e o CNH nas escolas, que foi o que foi feito com as escolas públicas. Mas eu estou convencido, Breno, que essa é uma política de juventude fundamental, garantir acesso à carteira de habilitação gratuita para as pessoas que precisam. Rapaz, geralmente, a preocupação de você criar uma política pública como essa, ela já é um avanço. Mas a gente vê, por exemplo, vou fazer uma provocação aqui. Lá em Santa Catarina, rapaz, não sei se você viu o caso recente de que as políticas públicas foram criadas para as pessoas que eram necessitadas, pessoas vulneráveis na sociedade e que estavam chegando lá, recebendo bolsa, pessoas indo de Porsche, pessoas que muitas vezes reclamam, né, de que o Estado não faz nada e se beneficiando do papel do Estado, tipo assim, roubando a vaga, dinheiro, recurso público de pessoas que têm necessidade. Como é que você enxerga isso? Como é que está a preocupação do governo na fiscalização desses recursos? Olha, nesse caso específico dessas políticas, o Detran tem sido muito criterioso, como você disse, sob a coordenação do Rodrigo, que é um profissional seríssimo, muito competente, que está coordenando um processo de fiscalização e controle bastante rígido, porque, de fato, há um histórico em políticas sociais brasileiras, sim, de existência de fraude, mas eu acho que ao longo dos anos, Breno, a gente foi aprendendo no Brasil a prevenir também esse tipo de ocorrência, né? A experiência que nós temos com política de cotas, com Bolsa Família, aqui na Bahia com Bolsa Presença, com os auxílios, auxílio defeso, etc., foi criando no Estado uma tecnologia de investigação e monitoramento que nós reduzimos significativamente esse número de casos, né? A gente sempre pode ver a história pelo copo meio cheio ou pelo copo meio vazio. Quando você olha, por exemplo, o número de denúncias, o número de casos que são encontrados e que são retirados do sistema, você pode dizer, olha quantos casos de fraude aconteceram, mas você também pode dizer o contrário, olha quantos casos de fraude deixaram de acontecer porque foram pegos pelo sistema. Às vezes você vê um número alto, por exemplo, a Bahia cancelou não sei quantos registros indevidos no cadastro único. Aí você fala, tem muita fraude na Bahia. Não necessariamente. O que tem talvez seja muita fiscalização, porque pode ser que no outro lugar que tem um número... Se você não fiscaliza, você não encontra a falha. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente foi desenvolvendo essa tecnologia, esse aprendizado, e eu acho que nessas políticas que eu estou me referindo aqui, o governo vai ter muito sucesso no sentido de ter o atendimento das pessoas que de fato precisam, e eu acho que isso vai ter um efeito muito profundo na vida da juventude baiana e vai se transformar num diferencial para esses jovens no mercado de trabalho, porque o acesso de fato, porque nesse mundo do trabalho que nós temos hoje, mais do que dinheiro, o que vale é você acumular habilidades para poder você participar de maneira diferente do mercado de trabalho. Então, quanto mais possibilidades, né? Quem é da carreira jurídica sabe disso, quanto mais possibilidade você tem na sua carreira, maior vai ser a sua condição de se dar bem nesse ramo do mercado. Então, se você dá para o jovem um instrumento de maior empregabilidade, que é uma carteira de habilitação, você põe ele na frente, na fila, por sucesso, por desenvolvimento profissional, por inclusão. É muito comum. Quem de nós não já ouviu, sobretudo eu estou falando aqui das pessoas que vêm de famílias populares, aquele primo que fala assim, me ajuda a completar o dinheiro para tirar minha habilitação. É muito comum. Todo mundo que é de uma família da classe trabalhadora já teve acontece com todas. Aquela pessoa que pediu, porque é muito caro. Então, ter uma política pública que pega aqueles que estão em condição de desvantagem, viabiliza o acesso, e muitas vezes, de maneira errônea e perigosa, essas pessoas já sabem dirigir, porque elas já aprenderam a dirigir sem carteira. Tinha que entregar alguma coisa lá no interior, a gente estava lá no Jorro, Tucano, lá. De maneira perigosa e vai para São Paulo, eu estou falando inclusive uma questão familiar nossa recente, que uma pessoa saiu do Jorro, foi para São Paulo,
porque foi acompanhar, o marido de minha afilhada foi acompanhar, mas ele já dirigia super bem, fazia tudo, só não tinha carteira. E aí teve que, inclusive, mandar um abraço, né, para as pessoas, para os seus familiares também, uma família linda, maravilhosa, né? Eu sei que a gente está aqui num ambiente público, é difícil hoje a gente envolver família e essa questão pública por causa de coisas como a tecnologia, como instrumentos como são as redes sociais. E eu queria aproveitar esse gancho e já botar um vídeo, né? Porque o STF julgou recentemente a questão do marco civil da internet e que eu queria colocar um trechinho da fala de Carmen Lúcia, né? Que é a única mulher hoje que ocupa o espaço entre os ministros da Suprema Corte. Eu acho que é um voto exemplar, né? Que por mais que tá bom aí, tá pronto aí, Júnior? Pronto, tá no ponto. Então, por mais que a gente fale de liberdade, por mais que a gente fale de censura, coisas que vinham sendo tocadas desde o Código Justiniano, lá de 530 depois de Cristo, mas que ainda até hoje parece que essa questão é só surgir uma nova tecnologia que vem as trevas tentarem tomar conta né? Passar o vídeo então aí, rapidinho. Se eu propicio alguém poder desempenhar uma função antissocial, inconstitucional, de cercear inteiramente a liberdade e induzir a criança a entrar numa disputa para ver quem consegue durante mais tempo ficar sem respirar e essa criança morre. Tudo bem? Eu só fui hospedeiro? Eu só sou a prateleira? Eu não respondo? Não, você responde se você entrar em juízo. E o judiciário vai acrescentar. E isso continua sendo repetido sem parar. E repetido sem parar, haverá outras mortes. Portanto, eu acho que, no caso, Vossa Excelência fala em direito de criticar eu acho que tem, direito de vaiar tem, direito de aplaudir também nós temos, direito de xingar, e aí eu falo de cátedra, porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódia. Contra nós é misógino, sexista, desmoralizante, detona. A gente passa a exercer uma autocensura, como nós vimos nas eleições de 2024, que mulheres muito bem avaliadas, diziam, ministro, não posso, a minha filha de 12 anos precisou de ir para uma escola numa outra cidade, porque ela não pode entrar na sala de aula, porque sobre nós mulheres, todos os eminentes ministros, caros colegas, sabem muito bem do que falam, e falaram de mim em redes sociais, reverberando, multiplicando, e mesmo depois de o Ministério Público ter proposto, que não fui eu que propus ação nenhuma, que não propus, porque eu não ia ficar impedida de julgar ninguém, não tenho raiva de quem fala mal, nem de quem pratica crimes, nem nada disso, apenas julgo. E mesmo nestes casos, portanto, sou insuspeita para falar do que falam de mim, xingam. Muitas vezes eu acho que tem sim o direito de xingar. Não tem o direito de cercear e levar à morte das pessoas, das instituições e da própria democracia. Isto eu acho que é o limite e é o paradoxo da democracia que propicia que alguém, em qualquer espaço, em praça pública, pode gritar, odeio a ministra Carmen Lúcia. O que ele não pode é pegar um revólver e me matar na rua. Isto não pode. Então, acho que essa formatação tem a enorme dificuldade de censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir. Bem, eu acho que é uma aula, eu acho, de direito constitucional, uma aula de direitos humanos, o que a ministra e o que todo esse julgamento revela, Breno. Eu acho que, assim, de tempos em tempos, a Corte Constitucional produz alguns julgamentos emblemáticos, paradigmáticos. Eu acho que esse é um deles. Porque e julgamentos que nos colocam diante de questões centrais da vida democrática. Esse julgamento produziu isso, né? Esse julgamento nos colocou diante dos limites novos que nós precisamos estabelecer, nós precisamos reestabelecer para a convivência democrática, para a preservação do Estado de Direito e, a meu ver, o Supremo acertou e acertou muito, não só no apuro da decisão final, mas na qualidade do voto. Porque
com a decisão de ter julgamento televisionado, se é essa a nossa decisão, eu tenho profundas críticas a gente ter escolhido esse modelo, mas esse foi o nosso modelo, essa foi a decisão que nós tomamos. Se essa é a nossa escolha, então a gente precisa usar esse espaço, essa ágora, para usar a expressão que a ministra usou, para politizar a sociedade, para educar a sociedade, para produzir ali debates que sejam capazes de semear no meio jurídico as ideias da melhor interpretação constitucional, mas que sejam capazes de produzir no conjunto da sociedade debates que estruturem o caminho de um debate de fortalecimento do Estado de Direito. Eu não quero superlativizar, não quero superdimensionar o papel do Tribunal Constitucional, porque eu acho que é uma bobagem a gente dar ao Tribunal um poder que ele não tem, no sentido de um fórum iluminista que vai iluminar os pensamentos do país. Eu não acho. Eu acho que quem ilumina o pensamento do país é a política, é a luta política, mas eu acho que esse papel pedagógico o Supremo tem. E eu acho que, nesse caso, o Supremo está cumprindo em favor dos direitos humanos, em favor do estabelecimento de um limite, de dizer, daqui para frente, não é terra de ninguém, do ponto de vista da preservação dos direitos individuais e do ponto de vista da soberania nacional. Porque o que está em jogo, no limite, é a gente saber quem é que controla o botão para apertar de a gente ter ou não ter uma guerra no mundo. Porque as empresas, as big techs, não podem acumular o poder de apertar um botão e fazer uma guerra no mundo. Porque uma guerra não deve ser produzida por ninguém, mas a guerra e a paz têm que ser produto do conceito dos Estados nacionais, não das big techs. Acho que esse é um debate muito importante que esse julgamento levanta. Com certeza. E assim, eu vejo uma ligação fundamental com a questão dos direitos humanos, porque muita gente fala da censura que vai ter sobre a internet, mas assim, você deve ter acesso a muitos casos de crianças, de pessoas, o aumento do suicídio, né? E aí deixar até um recado para a nossa audiência, para que se associem, né, as pessoas e também recorram ao Estado, né, nessa muita questão da depressão, aumento, né, especialmente nas meninas, né, que são muito mais cobradas. Tem um livro agora que é A Sociedade Ansiosa, de Jonathan Haidt, se eu não me engano. Não sei se é esse o nome, mas eu li recentemente. Comprei esse livro só li uma vez, mas fiquei impressionado com as estatísticas que são, mas aquele livro que você sabe é americano e Reino Unido, com as estatísticas que tem. Assim, eu acho que a gente ainda precisa aprender com essas sociedades a traduzir um pouco melhor os números, né? A gente pesquisar muito mais com essas questões, né? E como é que você vê? Então, duas coisas. Outro julgamento emblemático no STF, que é a questão do julgamento de Bolsonaro, né, o julgamento do golpe, e essa questão dos direitos humanos e na internet e tal. Qual é o recado que você teria, né, desse lugar de secretário de Direitos Humanos? Eu acho que a gente pode começar por isso, para as crianças, mães, famílias que estão aí se vendo nessa situação. Eu acho que esse tema a internet não pode confundir, não tem nada de censura nessa história. E eu sou uma das pessoas, eu sou adepto dos pensamentos mais liberais sobre a expressão pública das pessoas, a liberdade de pensamento. Eu penso, assim como a ministra Carmen, que pode xingar político, pode fazer piada com político, pode ser duro na crítica, pode tudo isso. Mas você não pode pôr em risco a vida das pessoas, você não pode ofender a honra das pessoas, você pode ser duro, você pode chamar de incompetente, pode chamar de despreparado, você pode chamar do que você quiser do ponto de vista da sua avaliação sobre a pessoa. Mas você não pode produzir uma piada que só um lado ri. Porque piada que só um lado ri não é piada, é crueldade. Assim, o centro do humor, da piada, da brincadeira, dos jogos, que é o que está na internet, é saber se os dois lados da história estão rindo, se os dois lados da história estão aprendendo. Se um lado se diverte, o outro sofre, e o outro deprime, e o outro enlouquece, e o outro atenta contra a própria vida, o outro sente ódio, então a gente não está mais no campo. E eu acho que essa é uma decisão, uma perspectiva que o Supremo tem se desafiado a enfrentar, assim como no caso do julgamento da tentativa de golpe, tentativa contra o Estado Democrático,
que tem várias camadas. Que né? é um julgamento marcante, assim. Eu acho que primeira vez no Brasil que um ex-presidente da República é colocado no banco dos réus, no palco Supremo principal Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que a gente tem generais do Exército Brasileiro, dirigentes das Forças Armadas Brasileiras, tendo que, ao vivo, em transmissão de rede nacional, se explicar pelo que fizeram. Inclusive, eu acho que isso tem um sentido de justiça de transição, tardia, confusa, enviesada, mas, de certo modo, se não pelos crimes praticados durante a ditadura militar, como, a meu ver, precisa acontecer, como aponta o voto do ministro Flávio Dino na discussão da lei de anistia, mas pelo menos pelos crimes comuns praticados na vigência do Estado Democrático, nós estamos vendo pela primeira vez generais nos bancos dos réus tendo que se explicar pelo que fizeram, como tem de ser com todo mundo na vida democrática. Todos nós estamos passíveis de sermos chamados à justiça para responder pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ninguém está acima da lei, ninguém está abaixo da lei. Então, todo mundo está no mesmo lugar, sob a direção do mesmo texto constitucional, e eu acho que é isso que o Supremo está fazendo. Então, acho que aquele julgamento está sendo muito importante. Aquela etapa dos interrogatórios, ela foi muito importante de ter sido feita, foi muito importante ter sido transmitida em rede nacional. Tem uma parte feia e ruim para a atividade do direito, até da advocacia, que é uma certa chacota que se produz, mas aí é o que eles estão produzindo na prática também. Bolsonaro rebaixa a qualidade, porque, veja, quando diante de um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo provocado a responder por graves crimes contra a ordem democrática, um ex-presidente da República vai para a brincadeira, vai para o deboche com o ministro do Supremo, a gente dá risada, o ridículo é meio engraçado às vezes, mas não tem graça, porque é muito perigoso. Eu acho que a gente está indo para um terreno pantanoso e perigoso de achar que a gente pode... Tem certas coisas com as quais a gente não pode brincar. E a democracia, as instituições, o Estado de Direito são coisas que não vale a pena a gente negociar, transigir, porque é fácil para virar. É fácil para a gente perder, é fácil para a gente perder a mão e ter retrocessos antidemocráticos muito profundos. Então, eu acho que esse julgamento ele é paradigmático, assim, ele vai estabelecer, ele tem, na caminhada do Tribunal Constitucional, a gente vai vendo que o Supremo vai aprendendo certas coisas, né? Cada composição do Supremo vai dando ao Tribunal determinados avanços, né? O ministro Aires, quando foi presidente, deu a série de discussões sobre células-tronco, sobre aborto, sobre anencefalia, Raposa Serra do Sol, para discutir os direitos dos povos tradicionais, o ministro Lewandowski como relator da lei de cotas, o ministro Joaquim na presidência pautando. Então, cada um dos ministros foi a seu tempo, o ministro Lewandowski também como presidente criando as audiências de custódia, o ministro Gilmar criando os mutirões carcerários, Marco Aurélio criando a TV Justiça. Cada um deles vai deixando um legado. Devo ser crítico, tem uns cujo legado é de pouca memória, outros de maior relevância, mas todos eles vão deixando sua marca, deixando sua digital de avanço no debate. E eu acho que essa gestão, esse período da vida democrática vai deixar aqui, não vai poder ser concluído na gestão dele, vai ser concluído depois na gestão do ministro Fachin, mas o ministro Barroso carregará consigo a marca de ter sido aquele que abriu o debate mais profundo sobre os limites dos atentados contra o Estado Democrático já feitos pós-Constituição, e eu espero que o Supremo tenha boas decisões nesse sentido. E eu acho que você deixa mais do que uma digital, deixa um corpo, uma cor, deixa uma cara e deixa também ações concretas na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, né? Quero agradecer muito Felipe Freitas por ter comparecido aqui no Edlei, no nosso podcast legislativo e jurídico, e dizer, Felipe, assim, a gente vive também de esperança, a gente vive de dinheiro no bolso, da alimentação do dia a dia, mas de esperança, e ter você, né, num lugar, eu acho que dá há milhões aqui na Bahia, essa esperança de ver que o estudo, o trabalho sério, um sonho leva a gente a algum lugar.
E o que é que você teria para dar como mensagem assim para as pessoas que hoje te assistem, que vê o seu sucesso, né, que muitas vezes está buscando, né, na correria do dia a dia, né, em todas essas dificuldades que a gente enfrenta, a gente sabe que enfrenta, como uma mensagem de esperança aí para nossa audiência. Bem, Breno, primeiro eu agradecer muito pelo convite, parabenizar por essa iniciativa. Eu acho muito corajoso que mais profissionais do direito se lancem nesse mundo da comunicação, porque direito é uma forma de comunicação com o mundo, é uma forma de comunicação do poder. Direito e política mexem com a mesma coisa, ambos mexem com o poder. E o poder só é democrático se ele se comunica. Portanto, eu acho que comunicação, tanto para a política quanto para o direito, é uma dimensão fundamental. Então, parabéns pelo trabalho. Da minha parte, eu penso que o que de mais importante eu quero deixar do meu trabalho, das coisas que eu faço, é a aposta na luta coletiva, na organização coletiva das pessoas, né? Para um jovem pobre que vive numa comunidade, não tem valor nenhum você ser qualquer coisa se aquela vizinha que está na porta de casa quando você passa para ir para a faculdade não te reconhece. Não vê em você, vê na tua formatura em direito, em pedagogia, em engenharia, no que quer que você se forme, uma referência para melhorar a vida daquela comunidade. E isso se multiplica na família, na comunidade, na luta política, porque eu só acredito no sucesso se ele for produto de um esforço coletivo para melhorar o mundo. Então, eu acho que essa é a minha maior crença na esperança, de que a gente tem de acreditar na luta coletiva, da família, da comunidade, da rua, do bairro, da associação, da igreja. É na luta coletiva que a gente encontra saídas individuais e sociais profundas para os nossos desafios. E eu acho que eu sou um otimista, eu acho que nesse sentido. Eu sou um pessimista na análise, mas eu sou um otimista na crença geral. Eu acho que a sociedade trabalha para melhorar sempre. Com certeza. Então, Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, obrigado pela presença. Vou deixar aqui um bonezinho para você. Boa. Do Edilei. Obrigado. Entendeu? Vai ganhar uma caneca também, que está lá em cima. Adorei. Entendeu? Espero que essa seja o primeiro aí de várias, né? E as portas do Edilei estão abertas se você quiser deixar recados sempre, né? Que manda aqui para o Edilei que a gente transmite para nossa audiência. Eu agradeço. Obrigadão, chefe. Um abraço.